Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o tema da investigação de acidentes. É sempre muito importante nós que atuamos com engenharia clínica estarmos preparados, né, para o inesperado e investigação de acidentes é uma coisa que muito provavelmente você já fez ou você vai fazer alguma vez na vida quando você estiver trabalhando dentro do hospital. Então eu preparei aqui um resumo para abordar esse tema e fazer a gente refletir um pouco sobre como a gente pode melhorar, como a gente pode levar melhorias no processo de investigação de acidente dos hospitais que vocês trabalham. E quem não trabalha ainda, fique sabendo que essa é uma atividade típica dos profissionais de engenharia clínica e engenharia hospitalar, que por uma razão ou outra tenham que participar do processo de investigação de acidentes. Então, as principais causas, né, historicamente aí, acontece o seguinte: há uma dependência muito grande de recurso tecnológico, né? Os profissionais que trabalham com recurso tecnológico, eles têm que, quando trabalham em muitos hospitais, por exemplo, têm que trabalhar com o mesmo equipamento que funciona com o mesmo princípio de funcionamento, mas não funciona exatamente como o outro. Então, essa dependência dos profissionais da assistência aumentada, né? A gente tem que entender isso e trabalhar em conjunto para minimizar as possibilidades desse tipo de evento. Outra, a complexidade do design e a capacidade dos equipamentos serem utilizados no paciente, né? É só pegar um monitor aí, 5 parâmetros, para você ver quando você vai configurar o equipamento para trabalhar num paciente, existem muitas variáveis, né, que tem que ser levado em consideração, e o design do equipamento ele pode ajudar a evitar os incidentes ou às vezes contribuir com que ele ocorra. Então é importante também, antes de você fazer a aquisição, entender todos esses detalhes de como o equipamento é configurado e você poder comparar a forma como um equipamento permite a configuração com a forma que o outro equipamento permite a mesma configuração e você compara. É importante que os usuários utilizem o equipamento, tenham contato com o equipamento antes do uso, nem sempre é possível, principalmente nos equipamentos de grande porte, mas foco no design e nos menus, submenus de configuração de equipamentos é muito importante também. E uma fonte causadora de acidente e incidente. Existe uma forte pressão sobre a equipe médico-assistencial para operar de forma eficiente e econômica. Isso aí, todos os hospitais vão procurar isso, né? Profissional trabalhando, operando o equipamento da forma correta, segura e sem pressão, né? Preferencialmente sem pressão. Mas esse tipo de pressão, embora ela não seja claramente apresentada, ele existe. Diminuição de oportunidade de treinamento, nem todo hospital tem ali uma parceria da enfermagem, né, de educação continuada com engenharia clínica, e isso é um ponto importante para a gente explorar também, é como se fosse um cliente interno, né, educação continuada, com suporte da engenharia, dá para fazer muita transformação boa no sentido de evitar acidentes. Falta de treinamento na graduação, né? Eu particularmente acredito que os profissionais deveriam ter algum tipo mínimo de interação com os equipamentos ainda na escola, mas a gente entende que nem sempre isso é possível e acaba sendo aí uma das causas. A pessoa aprende com outro colega, aprende com um outro profissional e não tem essa educação formal sobre como utilizar o equipamento, os riscos que ele pode trazer para si mesmo e para o paciente. E o erro humano, né? O erro humano acontece, já recomendo aqui, quem não leu o livro Errar é Humano, vale a pena tomar ciência disso, entender melhor qual que é a dinâmica do acidente, né? Entender as fontes de risco e os mecanismos de atuação fazem uma diferença muito grande. Primeiramente, eu queria falar sobre esse termo investigação, né? Investigação não é uma investigação policial, é a mesma investigação que a gente utiliza quando a gente fala de investigação científica, por exemplo. É simplesmente procurar parâmetros para poder entender o que aconteceu, para evitar que isso se repita. Então, a investigação ela visa melhorar a segurança do paciente e do trabalhador. Existem riscos que são comuns ao paciente e ao trabalhador. Radiação ionizante, por exemplo, é um dos exemplos.
ele ajuda a eliminar, reduzir ou até controlar um risco, previne a recorrência, evitar que esse acidente se repita novamente, né? E ele permite, né, a criação de conteúdo, né, para uma eventual necessidade de comunicação para atender demandas regulatórias, né, obrigatoriedades regulatórias, como, por exemplo, notificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou fazer uma notificação de tecnovigilância. É importante você ter todos os detalhes, né, que a investigação leve realmente você a entender o que aconteceu, como foi exatamente o que aconteceu, e a gente tem que disseminar isso depois dentro da organização para evitar que o mesmo incidente ou acidente se repita. O que mais que a gente tem aqui? Contribui com a descoberta de fatos que apoiam o litígio, que geralmente ocorre após lesão grave. Às vezes o acidente não acontece lesão, mesmo que quando ele acontece lesão, pode ser que a parte não mova uma ação contra o hospital, por exemplo. Mas sempre que tem um litígio, normalmente em evento grave, né, com lesões ou um dano grave, a investigação de acidente ela é determinante para entender, né, e resolver essa questão litigiosa que pode ocorrer aí toda vez que ocorre um acidente no hospital. Importante, né, ter em mente alguns pressupostos. O hospital deve possuir uma sistemática para investigar, notificar acidentes, né, tem que estar público, todo mundo deve ter o direito de notificar um acidente. Alguns hospitais fazem isso de maneira, como se diz, oculta, né? A pessoa não precisa se identificar, uma forma de proteger a identidade da pessoa, para que evite qualquer tipo de pressão sobre a pessoa que comunica o incidente, né? Esse sistemática deve orientar os hospitais como proceder nesse caso. Ocorreu o acidente, o incidente, a notificação tem que ser imediatamente feita. O hospital tem que prover esse recurso para que isso seja feito. Também é importante que essa sistemática de investigação de acidentes deixe de maneira clara as responsabilidades de cada um, o que cada um tem que fazer nessa condição de acidente. Importante, tem 5 pontos que a gente tem que considerar de maneira geral. Pode ser que isso tenha mais pontos ou menos pontos, dependendo do tipo de acidente. Então, primeiro, você tem que entender a instalação, né? As instalações, a questão da infraestrutura elétrica, hidráulica, ar-condicionado, tudo isso entra no pacote, pode entrar no pacote da investigação. O operador, as informações do operador, do responsável por aquele equipamento ou dos responsáveis por aquele equipamento, informações sobre o paciente, sobre os dispositivos e sobre o ambiente. Vocês vejam essa foto aqui ilustrativa, quão complicado pode ser o ambiente, como é que eu investigo um acidente num cenário desse. Então a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Como que o hospital responde, né? Deve estar preparado para responder. Deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. Aconteceu um acidente, o processo é recomendável, né, que seja iniciado imediatamente, por várias razões que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então deve ser imediato, deve ser realizada por uma equipe treinada, preferencialmente uma equipe multiprofissional. A gente tem que pensar também se existe alguma exigência, alguma obrigatoriedade de eu notificar esse acidente. Por exemplo, no caso de incêndio, não tem como, você tem que notificar realmente ali o corpo de bombeiros imediatamente. É só um exemplo e tem as ações de tecnovigilância que o hospital está sujeito também, né? Então é importante que essa resposta a um acidente por parte do hospital seja a mais completa possível. E a engenharia, o que a gente pode fazer, né? A gente faz essa investigação, de novo, para proteger o paciente, proteger o usuário, o entorno, a edificação, e evitar que se repita esse incidente. Tem que estabelecer ali a cena, né? A cena de onde o acidente ocorreu, ele tem que ser preservada. E é importante não desmontar a cena antes que todos os dados sejam colhidos, né? Assim você minimiza a perda e alteração de evidências. Esses são detalhes que, quando você desmonta, limpa o quarto, muda o paciente, faz toda essa manobra, você tem que tomar cuidado para não perder informação relevante para o acidente que você vai investigar. Verificar se teve, que tipo de dano, se houve dano em algum dispositivo médico, instalação auxiliar, o entorno, né? Que impactou no entorno ou não impactou no entorno.
Então, são coisas que a gente tem que avaliar. Fotografar, fazer desenho, filmar, hoje em dia está muito fácil, né? Documentar a cena. Como é que estava ali o cenário? Onde estava o equipamento? Onde estava o paciente? Enfim, não deixe de fazer isso, né? Depois, quando você vai fazer a análise do acidente, sem essas informações fica muito mais difícil. Obter relatos de testemunho em primeira mão, né? Por isso que é importante ser feito na hora, já conversar com as partes envolvidas, né? Para você não ter perda de informação. Estabelecer um quadro de referência espacial e uma linha do tempo. Então, entender o entorno, né? Tudo que envolveu o entorno, aquela foto anterior que eu mostrei de um leito de UTI, entender o que ocorre espacialmente, né? Ar-condicionado, régua de gases, tomadas, enfim, e estabelecer uma linha do tempo. Isso é muito comum hoje, muitos equipamentos eles armazenam log de erro, né? Então é importante que você tenha o equipamento já com a data e o horário no menu dele correta, então você pode, junto com o prontuário, junto com outras informações, estabelecer na linha do tempo cada fato, né? Identificar cada fato na linha do tempo para mostrar para você o que pode ter acontecido, né? Preservar a evidência, né? Preservar e sequestrar evidências, né? Por exemplo, separação de um circuito respiratório, se o dano foi no ventilador pulmonar, por exemplo, faz parte, né? Você tira o circuito do jogo, por exemplo, você não, e foi um acidente, por exemplo, envolvendo desconexão, que é uma coisa que a gente deve esperar em ventilação pulmonar. É importante que as traqueias, o circuito também, todas as partes, acessórios, sejam separados e analisados cuidadosamente. E iniciar a investigação propriamente dito, tá? Essas grandes etapas aí do que a engenharia deve pensar. E tem um checklist aqui para a gente comentar. Informações sobre o dispositivo, fabricante, nome, marca, modelo, part number, número de série, número de lote, né, se não tem número de série, às vezes o equipamento tem número de lote e número de série. O controle do patrimônio, as etiquetas, né, de calibração, segurança elétrica, manutenção preventiva e corretiva, tudo isso fala, né, e ajuda a gente a buscar recall, quer seja na Anvisa, quer seja no FDA, quer seja no MHRA na Inglaterra, enfim, conversar exatamente com o fabricante. Então é importante você ter informação do dispositivo de maneira detalhada. Informações sobre manutenção, histórico do equipamento, calibração, segurança elétrica, importante, né? Não é porque o equipamento foi calibrado, sofreu a manutenção preventiva, etc., que ele não pode ser um agente de dano, né? Simplesmente o fato de eu resolver, de eu realizar a manutenção preventiva, por exemplo, não significa que o equipamento está seguro. A gente sabe que às vezes acontece, você vai fazer a manutenção preventiva e você acaba introduzindo um dano no equipamento sem perceber no processo ali. Então, essas informações sobre manutenção e histórico também são muito relevantes. Informações sobre evento, data, tipo de lesão, hora, que você tomou conhecimento, ou que a equipe, né, que faz a investigação tomou conhecimento. Os relatórios, né, que eventualmente você tenha sobre o fabricante, ou que você possa obter no site da Anvisa, onde que ele estava localizado, se o uso do equipamento estava sendo feito de acordo com a recomendação do fabricante, né, e a descrição do evento também é uma etapa que você deve incluir no seu processo de investigação de acidente. Informações do paciente, nome, endereço, classificação, se o paciente estava internado, não estava no ambulatório, estava fazendo exame médico, né? O quarto que ele estava, idade, peso, sexo, os profissionais que atenderam, né? A condição do paciente antes do acidente, depois do acidente, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que é importante uma equipe multidisciplinar, porque esse conjunto todo de dados que a gente está recolhendo tem que ser analisado item por item. Informações sobre a lesão ou dano, né? A descrição dela, quando foi descoberta a lesão, por quanto tempo o dispositivo médico vinha sendo aplicado, onde que estavam os dispositivos, que tipo de paciente, que tipo de tratamento que o paciente estava recebendo, também são variáveis importantes. O procedimento da investigação de acidentes propriamente dito, né? As condições iniciais,
como que o equipamento estava configurado. Isso a gente consegue muitas vezes retirar do log de erro, por isso que é importante considerar essa característica nos equipamentos médicos, porque ajuda a gente a entender pelo log de erro como é que o equipamento estava sendo utilizado. Log de erro ou evento, né? O histórico do dispositivo, posição relativa do dispositivo em relação ao paciente, principalmente o paciente pode se movimentar, né? Pode gerar uma desconexão acidental. Tudo isso tem que ser avaliado. O paciente é propriamente dito, né? Os descartáveis, consumíveis, o pessoal que estava ali cuidando do paciente, encarregado daquele paciente, o mobiliário, como é que era a disposição física dele, testemunhas, documentos, etiquetas, registro de serviço de manutenção, manual do equipamento, se tem ou não tem, fotografia da cena, os detalhes dos dispositivos, dos acessórios, tem equipamentos que têm muitos acessórios, né? Lesões, a lesão propriamente dita do paciente, que tipo de lesão que foi, se foi corte contuso, pérfuro cortante, se foi um sangramento, enfim. Os testes que foram realizados e nos equipamentos, por exemplo, antes do acidente, pós o acidente, e o conjunto de descobertas que você pôde fazer com relação a esses dados, de modo que você possa concluir como que o equipamento contribuiu com o evento e em que medida que ele contribuiu, né? Então, por exemplo, queimadura sobre a placa do bisturi elétrico, né? Isso é muito comum, esse acidente, embora os equipamentos tenham os dispositivos de proteção, como a monitorização da placa do retorno, né? Utilizam 2 fios para alimentar a placa, evita que acontecia no passado a ruptura de um desses fios, e aí uma série de consequências a partir disso. Alguns medem a impedância de acoplamento da pá, né? A pele tem que ter uma resistência de acoplamento muito boa, né? Ideal, e aí você vai poder concluir, né? Não só como explicar como que o acidente ocorreu, e você tem que fazer de uma certa forma que você consiga reproduzir o evento, né? Se você consegue reproduzir o evento, você tem bastante segurança de que aquela conclusão foi a correta, né? Então, você reproduz o evento, você demonstra ali exatamente como as fontes de risco e os mecanismos de ação levaram àquele acidente ou incidente. As partes envolvidas para a gente pensar, né? A gente tem que pensar, quando eu tenho o universo do paciente, o universo do profissional, quais são as fontes de risco que eu encontro nessa interseção, né? E eu vou colocando mais pessoas, quer dizer, o equipamento, a instalação, como é que ela contribuiu para esse acidente, né? Os visitantes, você pode ter lá um visitante que mexeu no equipamento, por exemplo, e não deveria. Então, essas interseções entre esses 4 players aqui fazem parte da análise, da investigação e análise do acidente. E exemplo de todos aqui, né? No caso de uma investigação do acidente, de um incêndio, por exemplo, como aconteceu no Hospital Badim recentemente, como aconteceu no Hospital de Brasília recentemente, na torre de resfriamento, como aconteceu no HCOR, que foi torre de resfriamento também, como aconteceu no INCOR, torre de resfriamento também, fica aquele alerta, né? É um tipo de acidente que envolve todo o hospital. Pessoal que tem torre de resfriamento no hospital, fica atento. Já foram 3 casos em menos de um ano. Então, é importante abrir os olhos, ver onde essa torre está localizada, se tiver dentro da edificação, né, na parte de baixo da edificação, próximo de pontos onde possa ser aspirado ar para o ar-condicionado, é relevante, né? Não podemos esperar, nós da engenharia, não podemos esperar mais um acidente com torre de resfriamento nos hospitais. 3 em menos de um ano é muito estranho, muito incomum, né? Mas ocorre, então é importante ficar ciente disso. Aqui alguns exemplos, né? Esse aqui estou mostrando aqui um filtro microbiológico, essa tubulação proximal aqui que leva ao paciente, caso típico de desconexão. Muitos filtros podem atingir um grau de obstrução, de modo que vamos dizer, o ventilador pulmonar propriamente dito não enxerga isso, né? Não consegue enxergar isso,
vai entrar alarme, enfim, mas você não pode fazer uma investigação de acidente sem que tenha todos esses acessórios para você poder analisar. Um filtro obstruído de uma incubadora, por exemplo, de recém-nascido, incubadora neonatal, ela pode estar obstruída de tal forma que você não consiga colocar ar novo dentro da incubadora, né? Então, ao longo do tempo, a ventoinha está funcionando, mas não entra ar, né? Ao longo do tempo, você pode ter um aumento da concentração de CO2 no microclima da incubadora, e uma das razões pode ser o filtro obstruído, o filtro que vai impedir a renovação de ar no microclima da incubadora. Climatização, principalmente, é muito relacionado com infecção hospitalar, né? Pode distribuir ou democratizar a fumaça de um incêndio por todo o hospital. Então é importante entender como manobrar a sua instalação de ar-condicionado, se você tem damper corta-fogo, se eles estão funcionando. Tudo isso é importante. Aqui não só o risco de climatização, mas um evento relacionado à infraestrutura, que é o fogo no sistema de ar-condicionado, principalmente nos filtros, né? Um sistema desse, praticamente o que pega fogo são os elementos filtrantes, e vai gerar fumaça, né? Que pode ser, muitas vezes, é fumaça tóxica, né? Não seria asfixia, mas seria morte por intoxicação mesmo. Aqui 2 exemplos aqui de queimadura com bisturi elétrico. É comum, mas tende a diminuir porque os equipamentos estão melhorando muito nos últimos anos. O pessoal está ficando atento para esse tipo de acidente, mas tem a queimadura sobre eletrodo de monitorização cardíaca, sobre a placa de retorno, pode ter queimadura na placa de retorno e no eletrodo de monitorização cardíaca, pode ter queimadura em locais adversos, pode ter fogo também, né? Pode ter explosão também com esse equipamento. Então é importante a gente sempre estar de olho como que o bisturi, como que os equipamentos vêm sendo utilizados. Por isso que é importante que o engenheiro clínico ele realmente vá na beira do leito, ele participe lá na beira do leito para entender aquilo que está acontecendo. Ou ele, ou seu supervisor, ou o encarregado, ou mesmo os técnicos de equipamentos biomédicos que estão lá na ponta podem observar isso, se o uso vem sendo feito da forma como o fabricante recomenda. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje, um pouco sobre investigação de acidente. É importante que você saiba fazer isso. Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal, manda para algum colega que tem interesse nesse tipo de tema, ativa o sininho para você receber as notificações e, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.